No Brasil, o embate entre os conselhos de medicina, acompanhados pela irresponsabilidade de Jair Bolsonaro, que chega a propor tratamentos contra a Covid-19 sem qualquer base científica, gerou um caos na saúde nacional. Não bastasse isso, perdemos os médicos cubanos do programa Mais Médicos, que seriam de grande ajuda no combate à pandemia. É sobre isso e muito mais que João Caires comenta hoje. Conversando com algumas pessoas tempos atrás, muitos diziam sobre a Alemanha como a Alemanha elegeu Hitler e como eles toleraram todas aquelas atrocidades, apoiando inclusive. Hitler fez coisas absurdas, 6 milhões de judeus mortos em câmaras de gás, tortura, campos de concentração, 20 milhões de soviéticos morreram na Segunda Guerra Mundial combatendo o nazismo, ou seja, milhões de pessoas morreram para enfrentar esse monstro. Muitos se perguntam como isso pôde acontecer. Analisemos o Brasil de hoje, a nossa sociedade. Tempos atrás, a grande imprensa criou um clima de ódio, exigindo dos governantes tudo e mais um pouco. Queriam que classe econômica fosse primeira classe para todos, aquele exagero, não vai ter Copa, padrão FIFA. E foi se criando ódio e a questão da corrupção que eles sempre se utilizaram para derrubar governantes populares. Isso desde Getúlio Vargas, isso aconteceu também com Juscelino Kubitschek. Tentaram com o presidente Lula e conseguiram o êxito com a presidenta Dilma Rousseff. Então criaram um clima de ódio na sociedade e estamos hoje com o Bolsonaro. Mas não quero falar exatamente de Bolsonaro, quero falar de outros órgãos que são eleitos na sociedade. São vários órgãos, inclusive conselhos que regulam as profissões. Em especial, os conselhos de medicina. Vejam só, esses conselhos foram tão ativos, combateram assim bravamente, invadiram aeroportos, criticaram os médicos cubanos, exigiram revalida, exigiram diploma, mesmo sabendo, e eles sabem disso, que os médicos cubanos trabalham no mundo todo através da OPAS, uma organização da ONU, da Organização Mundial de Saúde. Então, assim, tudo regulamentado, mas criaram várias fake news atacando os médicos cubanos e brasileiros que pela primeira vez nesses rincões, nesses locais muito distantes do Brasil, que mal tinham médico, passaram a ter assistência. Destruíram o programa. Bolsonaro veio e acabou com o programa Mais Médicos, que já foi encolhido, inclusive, depois do golpe com o governo Temer. Esses conselhos federais de medicina, o Conselho Federal de Medicina e os conselhos regionais. Eu sei que a gente não pode generalizar. Há um embate muito grande, associações de medicina, ex-presidentes de conselhos federal e os conselhos regionais também estão atuando contra os atuais presidentes. Por quê? Eles estão calados, aceitam passivamente que um presidente da República que não é médico receite um coquetel de remédios que não tem efeito comprovado, inclusive para tratamento precoce. Ninguém faz tratamento precoce de uma doença que não existe. E sabemos que isso não funciona, já está provado. Cientistas do mundo todo questionam esse tratamento e mesmo assim o Conselho Federal de Medicina, conselhos regionais de medicina se mantêm calados. Esses mesmos conselhos que eram tão ativos contra os médicos cubanos, que pelo menos davam assistência aos brasileiros que não tinham a mínima condição, a mínima assistência médica. Tinha uns que falaram assim, pô, agora dá para escolher médico cubano, médico brasileiro, se não tinha médico algum. Inclusive, cadê os patriotas, Os médicos patriotas que sairiam daqui e iriam atender essas pessoas? Não tem, até porque sabemos que não tem médico suficiente no Brasil inteiro. A maioria dos médicos está alocada nos grandes centros. E os conselhos poucos se importam com a maioria da população. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.